Olá, bom dia! O Imóvel Class TV começa agora, nesta manhã de sábado. E hoje a gente vai mostrar para você como um casal de Porto Alegre transformou uma lancha na extensão de casa. Um arquiteto dá dicas de como decorar os ambientes usando móveis antigos, verdadeiras relíquias. Um morador da região metropolitana investiu no sistema de energia solar e reduziu em até 80% o valor da conta de luz. E no estúdio nós vamos falar com a engenheira Maria Regina Pereira Bus sobre as novas normas para reformas em casas ou apartamentos. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos, o Imóvel Class TV está no ar. Um casal que mora em Porto Alegre transformou uma lancha na extensão de casa. A armada, de 40 pés, foi totalmente remodelada e, além de muito confortável, a lancha ficou do jeitinho que os donos queriam. Conforto e aconchego. Características que a gente busca para nossa casa, certo? Mas vale uma casa sobre a água? Para esse casal, vale sim. Eles reformaram o barco da família e transformaram num ambiente que lembra muito o apartamento onde eles vivem. A gente usa muito barco, a gente passa os finais de semana no barco. A gente queria trazer o mesmo conforto que nós temos na nossa casa, né? Os mesmos tipos de detalhes, né? Que tem a ver muito com a arquitetura contemporânea. A arquiteta e proprietária do barco pensou em todos os detalhes na hora de criar um ambiente para receber os amigos e curtir os dias navegando. Esse espaço todo a gente chama de cockpit, tá? E essa daqui seria a cozinha externa. Eu peguei e moldei, né, um balcão aqui todo em cória, né? Então a cuba é esculpida, né? Tem um escorredor aqui junto, uma geleira, né, com acesso rápido e fácil. Essa torneira aqui, inclusive, ela pode ser modificada, aqui, baixada para ter um uso aqui, pode largar alguma tábua de corte, né, ter um uso diferenciado. Essa marcenaria é feita em um laminado náutico, né, que resiste mais à questão de umidade, né, porque o barco está em cima da água, então a gente tem que pensar também nessas questões. As portas, elas escondem, né, equipamentos, então aqui eu tenho um forninho elétrico e um fogão de mesa, que é portátil. Essa outra porta aqui tem um freezer e um ice maker. Desse outro lado, nós temos um grande sofá, né, que ele tem um formato em L. Foi utilizado um couro náutico, né, próprio para isso. A mesa aqui, originalmente, ela vem em fibra do estaleiro, né, mas como eu justamente queria manter todo o ambiente bem monocromático, eu fiz ela em teca maciça, que é o mesmo acabamento do piso. E aí os tecidos, as escolhas foram bem coloridas, um composê de estampa com listra. Aqui é uma chaise, né? Então quando o Vitor tá navegando, eu fico próximo a ele. Olha, barco de gaúcho que se preze, não pode deixar de ter uma coisa que está escondida aqui embaixo. Vou mostrar para vocês, olha só. A gente abre e encontra uma churrasqueira. E aqui do lado tem até espaço para guardar a cervejinha gelada. Os barcos com cara de casa são muito comuns em países da Europa, mas por aqui a tendência está cada vez mais presente. Na parte interna da cabine, há 2 quartos, 2 banheiros, uma sala, além de uma pequena cozinha. Esse espaço aqui eu trouxe toda uma base cinza, né, de fundo, trazendo nos revestimentos aqui um carvalho cinza pro mobiliário. Eu apliquei aqui um piso de PVC reciclado, que não tem problema nenhum de molhar. A partir disso, eu comecei a trazer cor. Nos acabamentos aqui da cozinha interna, eu trouxe uma laca vermelho morango. Aqui a gente chama de salão. É uma área de comer, de assistir televisão, de curtir, fazer um bom café da manhã no inverno, quando tá frio. Organizamos essa mesa aqui. Essa mesa, inclusive, ela abre, ela dobra de tamanho, né? Então consegue ter bom 4 lugares aqui para se tomar um café da manhã. Aqui eu quis trazer um pouco de casa e aqui está literalmente nas obras de arte, né? Que são réplicas de obras que eu tenho na minha casa e que foi eu que fiz. E aqui é a suíte principal e
A gente trouxe exatamente um tecido que a gente tem no nosso quarto, né, por gostar tanto dele. A cabeceira, eu revesti ela também em tecido, então isso também dá um aconchego de casa, uma cabeceira de tecido. Eu criei um lugar para me maquiar, para me pentear, né, como se fosse uma casa, uma penteadeira. Eu consigo, tem iluminação, tem o espelho, tem todos os meus produtos aqui. O banheiro foi um grande desafio. Eu acho que foi o maior desafio de todos. Tentei fazer um projeto que trouxesse muito espaço para guardar. Esse quarto teve uma grande sacada de projeto. O quarto ele tem uma grande cama, tem armários, a gente conseguiu trazer espaços para armazenamento. E essa cama aqui, ela é muito bacana porque ela pode ser uma cama grande, bem confortável para um casal passar o pernoite. E também pode se tirar o complemento de colchão e ficam 2 camas de solteiro. Com toda essa paisagem, fica difícil não gostar de morar sobre a água. Deu uma dinâmica completamente diferente para a nossa vida, né? Nós aderimos completamente a essa ideia de água, de curtir a natureza, né? De estar em contato com toda a beleza natural, né? E conhecer lugares diferentes também. Agora é obrigatório. Reformas em casas e apartamentos só podem ser feitas com o laudo de um profissional. Desde o dia 18 de abril estão em vigor novas normas estipuladas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para nos explicar sobre essas novas regras e falar da importância delas, nós recebemos hoje aqui no Imóvel Class TV a engenheira Maria Regina Pereira Bus, especialista em engenharia de segurança do trabalho e gerenciamento ambiental. Tudo bem? Seja bem-vinda, Maria Regina. Boa tarde. Eu começo te pedindo para nos explicar o que dizem essas novas regras. Essas novas regras, elas na realidade são uma resposta, técnica a um clamor da sociedade. Após aqueles incidentes, aqueles acidentes no Rio de Janeiro, 2012, onde mudanças estruturais numa edificação acabou originando aquela tragédia. Desabou e mais 2 prédios adjacentes também ruíram, né? Então, a ABNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas que dão a orientação técnica aos profissionais. Eles fizeram essa nova lei, norma, né? Norma. Eles complementando as existentes. Anteriormente, nós temos já a norma de reformas, temos normas de manutenção, temos normas de desempenho, e essa nova trouxe a gestão em reformas. Então, ela meio que fecha um ciclo desse... Então, ela é mais no sentido de quem controla, quem não administra, né, digamos assim, mas quem fiscaliza, quem gere. Exatamente, é o gestor, né? E o gestor, num condomínio, é o síndico, né? Numa obra, o que nós vemos assim? Então, numa obra que não foi entregue ou que está dentro do prazo de validade, para fazer alterações, quem responde é a incorporadora ou a construtora. Quando vence esse prazo daquele imóvel, da responsabilidade daquele incorporador, do incorporador, então aí entra em vigor essas regras. Quem vai fazer esse julgamento? Né? O síndico, mas o síndico vai ter que ser assessorado. Né? Porque o síndico não é um engenheiro. Não é um engenheiro. Então, o que acontece? Ele vai, dentro do que pode ou não pode ser modificado nas regras de um condomínio, ele tem que ter o aval de um profissional da área, ou um engenheiro ou um arquiteto. Isso, normalmente, vai ser a cargo do próprio proprietário. Se ele quiser fazer uma reforma, ele vai ter que contratar um engenheiro, um arquiteto, para verificar as condições do imóvel, para verificar os projetos iniciais desse imóvel. Se o próprio responsável técnico puder responder por essa mudança, excelente. Se não, ele vai ter que ter um outro profissional que avalie e dê o ok ou não ok daquela mudança. Quer dizer, como é que ocorria antes dessa norma?
eu sei que tem gente que faz reforma por conta própria, porque tem, né? A gente sabe, né? Infelizmente. Mas tem gente que contrata um engenheiro, um arquiteto. Mas essas pessoas não precisavam apresentar documentação nenhuma, laudo nenhum. Olha, eu já vejo há mais tempo que o síndico se preocupa em função das responsabilidades civis, né, que ele tem na gestão dele de condomínio. Só que eu acho que agora as regras ficaram mais claras, né? O que pode e o que não pode, né? Numa reforma, o que precisa ser avaliado por um responsável, o que não precisa ser. Então, agora essa gestão ficou mais clara, né? Então, se eu vou trabalhar em cima da estrutura, se eu vou trabalhar em cima de sistemas que mudem cargas térmicas, cargas elétricas, se eu vou mudar a parte de concreto ou mesmo uma alvenaria estrutural, porque hoje tem muitos prédios que são de alvenaria estrutural, as próprias paredes, e até venho te dizer que isso me preocupa bastante, porque as pessoas não têm essa noção de que aquela alvenaria, aquela parede é a estrutura do prédio, né? Então, se os assuntos se relacionarem a esses itens, obrigatoriamente tem que ser avaliados por um profissional da área. Inclusive elétrico, né? O que elétrico, né? gás, hidráulicos, porque no momento que houver uma ingerência no funcionamento do sistema, vai ter que ser avaliado por um responsável técnico. O que não entra? Pintura, por exemplo? Pinturas, trocas assim, de revestimento que não envolvam equipamentos especializados. Vamos supor, se tu tem que entrar com um equipamento que vai trazer vibração, que vai trazer impacto, tu vai ter que avaliar. Então, tem que ser reformas que não tragam impacto à estrutura nem à função desse imóvel. Hoje a gente está conversando aqui no Imóvel Class TV com a engenheira Maria Regina Pereira Bus, especialista em engenharia de segurança do trabalho e gerenciamento ambiental. Em instantes a gente segue com essa entrevista. E mais, nós vamos dar dicas de como mobiliar a sua casa com móveis antigos. Daqui a um pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os segredos para misturar o contemporâneo, o moderno, o antigo e o vintage.